E a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é Helena Nader, biomédica e vice-presidenta da Academia Brasileira de Ciências. Boa noite, professora Helena Nader, seja muito bem-vinda. Boa noite, é uma honra estar com vocês essa noite. Realmente muito orgulhosa. O prazer é todo nosso, professora. E, professora, eu quero começar discutindo com a senhora exatamente esse momento ao qual o Brasil vem passando, um momento trágico. A gente precisa bater mais um novo recorde de mortes diárias e de milhões de infectados. E ao que tudo indica, professora, esse número tende a aumentar cada vez mais. Eu queria que a senhora trouxesse um panorama para a gente, a sua avaliação de tudo isso. Olha, infelizmente, a minha avaliação não é nada animadora. A situação é realmente trágica e a gente tem uma tragédia de dois lados, né? Porque precisamos realmente conter o vírus, a maneira como não existe medicação é o isolamento, que é difícil em algumas situações, então temos que diminuir a circulação de pessoas, é obrigatório. O que os governadores e prefeitos estão fazendo é corretíssimo, mas, por outro lado, nós temos um aumento da fome, como vocês bem colocaram também no início. Então, o Brasil precisa achar uma solução para isso imediatamente. A vacinação poderia estar sendo muito mais rápida se tivéssemos tido uma eficiência na compra de vacinas. Se não fosse a ação do Instituto Butantan e da Instituto, da Fiocruz, eu não sei em que panorama nós estaríamos. Então, é torcer para que essas duas instituições centenárias, que representam o Brasil no exterior de forma espetacular, que elas consigam logo autorização para a produção aqui, não só de trazer os insumos, mas de poder realizar aqui para termos mais vacinas. Hoje, li nos jornais que nós teremos 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Não sei para quando, porque a notícia não esclarecia. E o nosso Sistema Único de Saúde, se não fosse, eu tenho muito orgulho da Constituição de 88. Eu me emociono quando eu falo. Foi uma Constituição, nada é perfeito, mas é uma Constituição democrática, feita com uma constituinte, embora atualmente ela esteja sendo remendada de forma aviltante, também como Helena Nader. Não estou falando aqui como academia, mas como cidadã. Nenhum de nós votou em deputados e senadores para mudarem a Constituição. No entanto, ela está sendo mudada. Ainda bem que os recursos do SUS foram garantidos. Vocês viram as notícias, vocês jornalistas sabem muito mais do que eu isso. Hospitais privados pedindo leitos para o SUS. Então, é uma crise humanitária e sanitária como eu nunca pensei que ia viver. Se imagina o que deve ter sido a pandemia do início do século, né? Que também foi um vírus que desolou, arrasou a humanidade, mas naquela época não se tinha a ciência e o conhecimento que temos hoje. Então, aqui no Brasil, a gente ter o recorde de uma morte a cada 4 ser nossa, que loucura! E o Brasil, que era espelho mundial da qualidade de vacinação, está perdido. Não tem um protocolo nacional, está tudo desencontrado. Desculpa, já falei demais. Mas é trágico. É trágico e eu diria, ainda bem
que, apesar de depauperado, nós temos esse orgulho que se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Professora, imagina, a senhora pode falar o quanto quiser, a gente está aqui, na verdade, nós e os telespectadores, justamente para ouvir e para entender esse momento tão complexo e difícil que a gente está vivendo. E sobre isso, queria pegar o gancho quando a senhora falou sobre os ataques constitucionais, que é algo que me toca bastante em meio à pandemia, e aí queria que a senhora detalhasse um pouco isso e também o documento assinado por algumas entidades importantes, incluindo a Academia Brasileira de Ciências, O Povo Não Pode Pagar pela Própria Vida. Conta pra gente em que consiste esse manifesto, como foi a elaboração dele e qual a expectativa, lembrando que vocês endereçaram e entregaram ao governador Wellington Dias esse documento. Pois é, então esse documento é assinado por várias entidades, é o grupo do G6, que é a CNBB, SBPC, ABC, a OAB, a Comissão Evaristo Arnes e do jornalismo. O que é esse documento? O que nós estamos vendo é que está tendo uma desarticulação total. E quem está pagando pela desarticulação é o povo brasileiro. E agora, se você perceber, nós estamos chegando numa outra classe social sentindo os efeitos da pandemia. A morte já não está só nas classes mais desprovidas, por causa do... A morte chegou na classe média, chegou na classe política. Então, nós não podemos, essa gripezinha está aí provando que é muito grave e que o Brasil tem que tomar uma posição urgente. O uso de máscara tem que ser obrigatório. Não dá para respeitar a vontade de cada um. Se ele quer se matar, o indivíduo quer se matar, é um direito dele, embora a gente vá lutar contra, mas ele não tem o direito de propagar o vírus para outros. Então, o documento que nós entregamos aos governadores e prefeitos foi em prol da vida, para eles assumirem esse compromisso, dando apoio ao movimento que eles têm feito de lockdowns ou de diminuição de circulação de pessoas em algumas áreas ou em alguns horários. Nós somos totalmente favoráveis a isso. Em nome da vida, o povo brasileiro não pode mais continuar morrendo. E, infelizmente, nós ainda vamos ver muitos brasileiros e brasileiras, muitas famílias perderem pai, mãe, tio, avô. Hoje mesmo estava lendo um menino que ficou 17 dias na UTI. Quando ele volta, ele está todo feliz, ele é comunicado que morreu o pai, a mãe, morreu uma tia. Então, nós não podemos continuar com isso. O Brasil tem que mostrar a força e a resiliência do povo brasileiro. Professora Helena, os recados e alertas foram dados desde lá atrás, no ano passado, quando no início da pandemia. E aí, professora, a gente chega no estágio agora no país, além das mortes e falta de leitos, o risco iminente de falta de oxigênio para os doentes aí acamados em hospitais e leitos hospitalares. Não bastasse tudo isso, professora Helena, tem a questão dos ataques constantes e a falta de crédito dado pelo comandante-geral, aí no caso, o presidente da República, quanto à ciência, aos médicos. Eu queria que a senhora avaliasse para a gente toda essa postura do presidente da República no que diz respeito à ciência e aos tratamentos aí ineficazes para a Covid-19.
Olha, eu quero deixar claro para todas e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Não existe medicação para a Covid. Existem medicações que se dá para evitar alguns outros problemas da doença. Então, você ministra corticoide em algumas situações para diminuir a inflamação. Você dá um anticoagulante porque esse vírus tem uma tendência a produzir coágulos. E aí esse coágulo, que é o que deve ter acontecido com o senador Major Olímpio, ele teve morte cerebral, provavelmente um acidente vascular cerebral. E o que acontece? Um coágulo que vai entope e pode levar ou à morte cerebral e assim por diante. Não existe medicação. O que nós temos até hoje, comprovado pela ciência brasileira e mundial, são as vacinas. Nós temos, sendo testados, o soro, que nem se dá o soro de pacientes que tiveram Covid e se recuperaram, que a gente chama soro de convalescente, que estão sendo testados, mas você não teria soro em quantidade suficiente. Está sendo testado aqui no Brasil, em função de trabalhos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, produção de soro usando o vírus em cavalos, que nem você faz para mordida de escorpião, de cobras, de venenos. Mas tudo isso ainda em fase experimental, e isso é para o paciente que já está muito doente. Então, um remédio, mesmo aquele antiviral Remdesivir, ele diminui o número de mortes, mas não é 100% eficiente. Ou seja, não existe. O que é o medicamento hoje? Isolamento. Eu sei que é difícil. Temos que diminuir a circulação do vírus. Os jovens, principalmente, têm que entender que quando ele está saindo, ele está... O simples fato, eu estou aqui falando com vocês, eu estou na minha casa, onde estamos todos em isolamento, sem máscara. Mas cada palavra que eu estou falando, estão saindo gotículas. E se eu estivesse contaminada, essas gotículas seriam carregadas de vírus. Então, uma outra pessoa que entrasse nesse ambiente poderia estar recebendo esses vírus. Então, é isso que a gente pede. Se nós conseguirmos conter, nós vamos diminuir a tendência, o número de mortes. Agora, você levantou um outro ponto do oxigênio. Nós não conseguimos aprender com o que aconteceu em Manaus, no Amazonas? Será que vamos ter de novo uma crise da falta de oxigênio? A maioria da produção está na mão de uma indústria. Que essa indústria desvie toda a produção de outros gases. É um apelo que a gente tem que fazer. Imediatamente para a produção de oxigênio. Tem que ter prioridades, por isso que tem que ter comando. E o comando vem de cima. Por isso que eu entendo a legislação que foi feita, dizendo que os governadores e prefeitos têm esse direito. Eles têm o direito e a obrigação.
Doutora Não é Helena. só porque eles acham interessante, é obrigado, é lei. Sim, sem dúvida. Eu queria falar um pouco mais sobre as vacinas. A gente já, em vários momentos aqui no programa, em várias semanas, conversamos sobre o processo de liberação de vacinas, o grau, os parâmetros de segurança. Eu acho importante aproveitar a presença da senhora por causa da recente situação da AstraZeneca, que acabou sendo interrompida, e isso acabou gerando também, de certa forma, munição para os bolsonaristas que estão contra a vacina. Agora já se soube no final da semana que foi retomada, felizmente, a campanha utilizando a AstraZeneca, mas queria que a senhora explicasse tecnicamente para a gente esses parâmetros, né? Então, quer dizer, não existe 100% de segurança, mas existem parâmetros aceitáveis. Como que funciona isso, doutora? Por favor. Então, deixa eu te colocar. Em relação à AstraZeneca, teve uma briga comercial ali. Aonde começou grande discussão, porque aonde é a AstraZeneca Oxford? Então, se olhar, é Reino Unido e Comunidade Europeia. Recentemente, o que nós tivemos? A separação do Reino Unido da Comunidade Europeia. Então, tem uma relação ali que envolve comércio. Além disso, a AstraZeneca não entregou, pelo menos do que eu segui, todas as doses que eles tinham comprado. Vai ser entregue paulatinamente. E o problema que aconteceu é um problema que acontece na população normal, mesmo sem ter tomado a vacina, que é você ter acidente vascular cerebral, que é a formação de um coágulo, por motivos variados, ou você ter uma embolia que te leva a uma parada cardíaca e outras coisas. Então, era a formação de coágulo, mas o percentual daqueles que tomaram vacina era idêntico ao do que não toma vacina. Então, a vacina, é claro, 100% garantia não existe em nada, né? O carro, por exemplo, todo mundo anda de carro. Você sempre espera que o airbag vá funcionar. No entanto, vocês viram, a princesa Diana, com o airbag e tudo, acabou falecendo. Então, você vai dizer que carro não é mais seguro? Você sabe que vai ter acidentes em que, infelizmente, isso vai acontecer. Mas, no caso da AstraZeneca, não houve isso. E as duas vacinas, em relação se elas cobrem ou não a variante brasileira P1, os dados estão mostrando que sim. Não é que, inclusive, o que já se viu, por isso que é muito importante. Apesar do baixo índice de vacinação nosso, já estamos vendo uma diminuição no número de infectados entre os mais velhos. É verdade. O que significa está diminuindo a incidência, como também entre os profissionais da saúde. Então, vacina, e isso foi um mérito da ciência, desenvolver em menos de um ano uma vacina, inúmeras. E o Brasil, é importante, se você me der mais um minuto, o Brasil também tem, se nós tivéssemos investimentos de verdade em ciência, nós estaríamos com algumas vacinas 100% nacionais, porque elas têm várias na linha de frente. Professora, a senhora tocou num ponto muito importante quanto à produção de uma vacina local e da capacidade técnica do Brasil, com seus cientistas, pesquisadores, em produzir um imunizante próprio, né? Ok. Professora, outro questionamento que eu quero fazer para a senhora, discutir aqui, trazer clareza para os nossos telespectadores da TVT e também da Rádio Brasil Atual que nos acompanham no Brasil TVT,
é sobre esse planejamento e essa estratégia lá atrás de apostar exclusivamente em um único imunizante, quando a gente sabia que o mundo inteiro estaria de olho nesses imunizantes. E aí chegamos a esse caos total. Agora é que se começa a discutir um planejamento com outros imunizantes, mas não sabemos se de fato esse planejamento será cumprido. Eu queria que a senhora discorresse para a gente sobre essa questão. Olha, você levantou um ponto muito importante. O Brasil não aposta na ciência. Esse é o ponto. O Brasil, o Estado brasileiro, sabe? Infelizmente, vamos colocar assim, o governo. O Brasil está preocupado com a economia. Então, eu também estou preocupada, todo mundo está. No entanto, ciência é encarado pelo governo brasileiro como gasto e não como investimento. Em todos os outros lugares avançados do mundo, ciência é investimento. Por quê? Eles sabem que cada dólar que eu investi hoje, eu vou tirar por baixo 8 dólares daqui a uns anos. Então, a gente esquece disso. Eu vou te dar um exemplo. A agricultura brasileira, que tem esse grande sucesso, tudo fruto da ciência brasileira. Porque enquanto o Brasil copiava modelos lá de fora, a nossa agricultura, eu estou velha, eu me lembro de queijo ser uma relíquia quando eu era criança, da gente não ter todas as frutas que tem. O Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. Maior exportador de carne. Por quê? Porque tem ciência. No caso das vacinas, a gente tem uma Fiocruz e um Butantan, que são referência mundial. Custava investir dinheiro nisso? Acreditar? Podia não dar certo a primeira, mas na segunda. Porque todo mundo sabe, todo mundo diz a vacina americana, a vacina europeia. É governo do Estado. O governo americano, o Trump, que era toda aquela aberração, pôs dinheiro do Estado, do governo, na mão das indústrias, da Pfizer, da Moderna. Então, além do dinheiro do empresário, tem o dinheiro em alta quantidade do Estado. Mas o Estado lá acreditava, embora fizesse aquele auê, que é uma gripe, blá, 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 ele se vacinou, gente, em janeiro. Em janeiro, quando ele ainda estava na Casa Branca. Então, o discurso é uma coisa, o ato é outra. E lá, o Congresso Nacional, apesar de todos os ataques que o Trump fazia à ciência, o Congresso, quando o Trump disse diminua o dinheiro para a ciência, o Congresso colocou mais dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, só uma agência de fomento americana colocou 100 bilhões de dólares por ano por 5 anos, só para a National Science Foundation. Agora... Não, pode falar, pode concluir, professora, antes de eu falar. Então e uma confusão entre gasto e investimento, né? Que inclusive acabou impactando o fundo do desenvolvimento à ciência, né? Que sofreu cortes aí também, né? Sobre isso. E agora conseguimos derrubar os vetos. Eu espero que a economia não venha com mais uma maldade. Sim. Porque o saco de maldades é grande. Eu sei que não vão gostar do que eu estou falando, mas eu sou um cidadão, tenho direito a ter minha opinião. Discordo da visão. Nós estamos no século XXI, que é conhecido, já andamos 2 décadas deste século. Ele é conhecido como da economia do conhecimento, de tão relevante que o mundo acha que é o conhecimento. Com certeza. Doutora, sobre a história do kit intubação,
que ocupou as notícias de jornais nos últimos dias. Falamos brevemente no início da entrevista, mas queria falar um pouco mais detidamente, porque duas situações que eu gostaria que a senhora comentasse. Primeiro, as pessoas acham que intubação é uma coisa trivial. Não. Precisa de profissionais que saibam fazer a intubação, precisa da presença de um anestesista, precisam de medicamentos, né? Então eu queria que a senhora explicasse tecnicamente os riscos do final desse tal do kit intubação, que já está sendo alardeado em alguns estados, e a responsabilidade do Ministério da Saúde, que disse que tem o controle semanal ou mensal da demanda disso. O que aconteceu? Houve, de fato, uma ingerência, mais uma ingerência do Ministério da Saúde, ou, de fato, é um reflexo do grande aumento de internações e de casos? Bom, uma das coisas é certa, houve um aumento substancial na necessidade dos kits, dos anestésicos, porque não é só o intubar. Intubar até o estudante de medicina já aprende, mas monitorar e cuidar desse paciente que está entubado, que vai estar tomando várias medicações, tem que monitorar a pressão, saturação, é muito complicado. São equipes altamente especializadas. Então, não temos o número de equipes, isso com certeza. Além disso, eu não posso dizer, aí eu seria leviana, que o Ministério da Saúde não distribuiu, mas ele tem a obrigação, sim, de saber quanto disso, pelo menos na rede pública, está disponível. E do que eu segui pela mídia, vários hospitais estavam com estoque que dava para mais uma semana no máximo. Tanto que saiu uma notícia, não sei o quanto ela é verdadeira, que os hospitais privados estariam liberados sem taxa de importação a comprarem esses insumos. Então, deve ter uma realidade aí. É claro isso. Tanto que não adianta só abrir mais leitos, você tem que ter mais equipes formadas. E muitas equipes estão desarticuladas. Sem dúvida. Não é simples. E exigir, né, quer dizer, porque não é só o médico, a enfermeira, o anestesista, que é o intensivista, né, o que cuida de tudo isso, mais o fisioterapeuta, mais o auxiliar de enfermagem. É uma equipe multiprofissional. Eu precisei ser internada, porque eu tive um infarto. Graças a Deus foi fora do pico. E, olha, eu sou de uma escola de medicina, saiu até em jornais, me deixou deprimida. Denúncias que fizeram, quando eu sei o que está sendo a realidade. Se a gente não atender o Hospital São Paulo, não continuar atendendo as emergências que estão chegando, mais gente ainda vai morrer. Só que não tem mais leito, não tem mais condição. Nós precisamos de insumos e não vem. Então, faço até um apelo, não só para o nosso hospital, mas para todos os hospitais universitários federais, urgentemente que se encaminhem recursos para esses lugares, porque eles estão salvando vidas. Estão perdendo vida. Tentando salvar vidas e muitas delas escorrendo pelas mãos. Porque, como muito bem pontuado pela senhora, um problema complexo não tem solução milagrosa. As soluções também são complexas, mas precisam ser tomadas. E com isso, quero agradecer muito a participação da biomédica Helena Nader, vice-presidenta da Academia Brasileira de Ciência,
trazendo esclarecimentos tão importantes e fundamentais para a gente seguir enfrentando esse que é o pior momento da pandemia. Professora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Com certeza, espero que num momento um pouco mais ameno da situação brasileira. Eu respeito muito o trabalho de vocês, obrigada por estarem fazendo o que vocês fazem. Gosto muito da TVT. Muito obrigada. Um abraço no coração. Abraço. Um abraço.